Bom dia, pessoal! Este é um vídeo de correção do PET 4, terceiro ano, Língua Portuguesa, semana 1. Na primeira atividade, nós temos um texto que nos conta sobre a Semana de 22, ou a Semana de Arte Moderna, que foi uma semana onde vários artistas se reuniram e fizeram exposições dos seus trabalhos, compartilhando novos valores estéticos, novos valores artísticos naquele momento no Brasil. Então, tivemos artistas de várias facetas, né? Escritores, pintores, músicos, todos reunidos, então, numa grande exposição no Teatro Municipal de São Paulo. Na primeira atividade, o que nos é pedido é para pensarmos no contexto histórico daquele momento. Então, precisamos pensar o que estava acontecendo na década de 20, no século passado, certo? No Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, no Brasil e no mundo, nós estávamos passando por uma crise política, econômica e social. No Brasil, estávamos no momento da política café com leite, no momento da vinda de muitos imigrantes italianos e japoneses principalmente, e num grande crescimento urbano, que trouxe os primeiros problemas dentro das cidades brasileiras, de saneamento ou os problemas de moradia, etc. Acontece também, neste momento, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, o que faz com que a política mundial mude completamente. E nós temos algumas ideias circulando no mundo político, como o anarquismo ou as ideologias socialistas. Em meio a tudo isso, então, acontece as primeiras exposições e publicações de cunho modernista e que propunham uma renovação artística e cultural. A Semana de 22 foi a culminância de todo esse processo, certo? Foi um marco de todo esse processo que já estava acontecendo durante muito tempo no mundo e no Brasil. Na Europa, por exemplo, nós estudamos sempre na escola as vanguardas europeias, que foi a inspiração para alguns modernistas aqui no Brasil, certo? Então, é um processo mundial de renovação artística e um pouco por causa da crise que o mundo passava. Um dos marcos da Semana de Arte Moderna foi o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, porque este poema tinha uma crítica muito forte aos parnasianos, que foi o movimento artístico anterior aos modernistas. O parnasianismo tinha uma ideia do que era arte diametralmente oposta ao que pensava agora os modernistas. Portanto, a crítica feita por Manuel Bandeira é realmente de oposição e uma crítica muito ácida e muito forte a esses poetas. É interessante ressaltar que no momento da publicação deste poema, Olavo Bilac, que era o principal expoente da poesia modernista, da poesia parnasiana, ainda estava vivo. Na atividade 2, pede então para que você perceba nos versos do poema um pouco da ironia e da oposição que existe em relação ao movimento parnasiano, né? Então, ele fala ali de zombaria, sátira, né? Ruptura. Então, buscar exemplos desse comportamento na poesia, no poema Os Sapos. Então, os versos do poema Os Sapos são uma sátira ao movimento parnasiano que precedeu o modernismo. É um poema que apresenta também a preocupação com a sonoridade, imitações e se prestam a rejeitar a poesia parnasiana. O diálogo imaginário entre os sapos
que são os parnasianos, produzem uma reflexão sobre as normas de composição dos versos. Os sapos, o boi, o tanoeiro, o pipa são uma metáfora dos poetas. O tanoeiro é um parnasiano que dita as regras para a escrita de poemas, visto nos versos: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rima. Também os versos. Faço rimas com consoantes de apoio. A grande arte é como lavor de joalheiro. E no final do poema, percebemos uma parodiação da cantiga de roda Sapo Cururu. Essa parodiação, então, o uso de paródia é uma característica das produções modernistas, muito utilizada por Manuel Bandeira, certo? Bom, esta foi a semana 1 do PET 4. Nos vemos na semana 2. Um beijo e bons estudos para todos.